Tudo bom, pessoal? Eu espero do fundo do meu coração que estejam todos bem e que, na medida do possível, todos nós consigamos retomar as nossas atividades, as coisas que a gente está habituado a fazer, que a gente consiga retornar para a escola, retornar com saúde e sempre ao lado das pessoas que a gente ama. Espero do fundo do meu coração que as coisas se restabeleçam para todos nós, que assim seja. Essa é uma aula que eu estou disponibilizando para as turmas 72, 73 e 74. Se a Prof. Lili quiser aproveitar também para a turma 71 e para a turma 81 do oitavo ano. Ela é uma aula que ela vai atender aos dois níveis de ensino, porque antes de mais nada ela vai ser uma aula conceitual e reflexiva. Vamos começar? Vou pegar aqui as minhas anotações. Bom, então tem alguns conceitos aqui que nós vamos trabalhar juntos. Para os estudantes da turma 81, essa aula está também vinculada ao exercício avaliativo que o professor Guilherme de Ciências encaminhou. Para os demais estudantes, tudo bem, essa é uma aula que vem a calhar apenas para a disciplina de História. Para aqueles que não me conhecem ou porventura venham ainda me conhecer, o meu nome é Camila Bairros. Então vamos lá. Então, ela é uma aula que tem como tema as enchentes do Rio Grande do Sul, né? E tem algumas questões que o texto que acompanha as atividades domiciliares da disciplina de ciências na turma 81, que é o uso de agrotóxicos e os efeitos do clima associados a questões econômicas. Então, eu vou começar pelo conceito de economia, que nós trabalhamos ao longo de todo o primeiro trimestre e que agora é mais uma oportunidade da gente refletir sobre esse conceito, compreender esse conceito e perceber como as nossas vidas estão atreladas a isso que é a economia. Então, de uma forma assim um tanto superficial, a gente pode dizer que a economia é a ciência que estuda a circulação de riquezas em uma sociedade. Mas se a gente for pensar sobre esse conceito, a gente vai se dar conta que ele é uma ciência, mas o que afinal de contas essa ciência estuda? No nosso caso contemporâneo, a forma como o dinheiro circula do empregador para o trabalhador, do trabalhador para o consumidor, aliás, do trabalhador como consumidor para o comércio, como o comércio lucra dentro do sistema capitalista nessa circulação de riquezas, né? Nessa circulação de dinheiro. Normalmente eu uso a palavra riquezas porque nem toda sociedade é monetarizada. Se a gente parar para pensar na sociedade feudal, existia uma circulação de riquezas na medida em que essa economia era baseada na terra. Então as pessoas viviam daquilo que a terra dava. Mas aqui eu estou dando um conceito de uma forma mais generalizada. Tá bem, pessoal? Essa aula tem o objetivo de refletir a respeito das questões do clima vinculadas com esse conceito de economia. Então, se a gente parar para pensar numa consequência climática, numa consequência de um aquecimento global que leva a essas enchentes, que leva a essas chuvas assim, que começam e seguem dias e dias e dias e aumenta a quantidade de água dos rios, aquela coisa toda. Enfim, o primeiro aspecto que eu quero que a gente utilize para essa reflexão é a respeito da expansão da produção monocultora. O que é uma produção monocultora? Uma produção monocultora é aquela em que a terra, né, vamos pensar numa fazenda, ela vai produzir apenas um gênero, um produto. Por que isso é um problema? Porque ela vai estender, ela vai ser grande, ela vai excluir os homens e as mulheres da terra como produtores e inserir apenas alguns como trabalhadores submetidos ao dono da terra. Isso é um problema? Sim, porque as pessoas são obrigadas a sair do campo e irem para as cidades. Bueno, mas e por que isso gera também um impacto climático? Porque essa única produção vai evitar vai fazer com que uma série de árvores sejam derrubadas, e aí tu não vai ter uma renovação, e aí tu não vai ter
é a natureza existindo por si própria e mantendo as temperaturas do clima. Isso é uma decorrência do capitalismo? Sim, é uma decorrência do capitalismo. Por quê? Porque tu vai ter esse dono da terra que vai derrubar a natureza, a produção natural, as árvores nativas, para produzir, digamos, apenas soja, para produzir, digamos, apenas milho, para produzir, digamos, apenas arroz, para produzir, digamos, apenas café. Então já temos um impacto ambiental nesse sentido, ao mesmo tempo nós temos a exclusão dos homens e das mulheres da terra como produtores, mas sim como submetidos, como trabalhadores. Fora aqueles que sobram que vão ter que sair da terra em busca de outras oportunidades de trabalho. Bueno, então esse é um aspecto econômico do impacto climático. Mas se a gente parar para pensar em termos de história também, de que forma o capitalismo se desenvolve? Como é que o capitalismo atinge o seu apogeu? Quem estudou comigo o término da Idade Média, ou os períodos finais da Idade Média, vai lembrar, e obviamente quem estudou com a Prof. Lili também, vai lembrar do desenvolvimento de uma classe social chamada burguesia. Quem eram essas pessoas? Eram pessoas que enriqueceram através do comércio, seja o comércio de produtos, seja o próprio comércio de dinheiro. Aí a gente tem aquele aspecto da agiotagem que nós conversávamos na turma 81, numa segunda-feira, se não me falha a memória. O que ocorre? Essa classe social, ela vai começar a disputar com a nobreza o poder. Ela também vai querer determinados privilégios que alguns nobres não têm. Ela também vai querer uma isenção de impostos que alguns nobres têm. Então, nessa tensão entre classes sociais dentro de um processo social, e quando a gente fala de história, a gente não fala de eventos simultâneos, a gente fala de processo, a gente fala de um evento que desencadeia um outro evento, que vai ter uma resposta no primeiro, que vai ter uma resposta no segundo. Então, a gente está falando de um processo longo. Mas a gente está falando de uma classe social que vai começar a tensionar, que ela vai ter poder econômico e que ela vai querer uma representatividade, se não ela mesma, dentro do Estado, se não ela mesma, diante do Estado e respondendo por esse Estado. E aí, então, tu vai ter o desenvolvimento das monarquias nacionais. Bom, sem querer me estender ao término da Idade Média, o desenvolvimento da Idade Moderna. O que eu quero dizer para vocês, gente, é que quando a gente tem ali a expansão marítima, né? Quando a gente tem agora, a partir do século XIV, do século XV, grandes navegadores que vão, enfim, chegar na América, que vão chegar na Índia, aliás, na Ásia, né? Que vão chegar no continente africano. Eu quero que vocês pensem de uma forma. Com esses navegadores, tu tem a expansão do sistema capitalista. Ou seja, eles não vão negociar inicialmente, no caso português, o pau-brasil. Quando eles revendem, tu tem um sistema econômico, tu tem uma produção de lucratividade. E então, nesse processo, os demais continentes vão adentrar no sistema capitalista como aqueles que produzem matéria-prima, como aqueles que vão ter os seus recursos utilizados como produto para que os grandes capitalistas obtenham os seus lucros. E aí o resultado para esses outros continentes é a exploração, como todos nós sabemos, como nós estudamos assim exaustivamente em história. Bom, isso é um desenvolvimento de uma expansão capitalista no século XIV. Agora vamos pensar no desenvolvimento desse capitalismo, gente, numa produção industrial ali pelo século XVII, pelo século XVIII. Então aí a agressão à natureza ela vai ser muito mais importante, porque aí tu vai ter o desenvolvimento de uma indústria, um consumo excessivo de matéria-prima, uma excessiva poluição atmosférica e, obviamente, mais um desmatamento. E isso gera, mais uma vez, percebam, século XVII e XVIII, a gente está no século XXI.
Tu vai ter o desenvolvimento de um aquecimento global, o empobrecimento dos países da periferia do capital, e aí, mais uma vez, tu vai ter um acentuamento das alterações climáticas, né? Mas, afinal de contas, o que é o capitalismo? O capitalismo é o sistema socioeconômico que objetiva o lucro baseado na propriedade privada. Vamos pegar o conceito de propriedade privada. Propriedade privada, eu sempre comento com vocês, que é aquilo que pertence a alguém e que não pode, de acordo com a legislação, ser invadido, ser corrompido por outrem que não o seu proprietário. Só que a noção de propriedade privada, ela vai acontecer justamente com o sistema capitalista, porque enquanto uma terra era uma propriedade comunal, não existia legislação que amparasse essa terra e dissesse não entre nessa terra porque ela pertence a alguém. Simplesmente era uma região livre. Quando ela passa a ser cercada, no cercamento de campos do final da Idade Média, bom, aí ela passa a ser uma propriedade privada. E nesse cercamento de campos, o que tu vai ter, que eu falei lá no início? A exclusão dos homens e das mulheres da terra. Para que isso ocorra, tu tem a formação dos estados monárquicos, e agora tu vai ter uma legislação, quando tu tem um corpo de estado, que diz a propriedade é privada, ela não pode ser corrompida, ela não pode ser invadida, e aí tu vai ter todo um aparato estamental para proteção da propriedade privada, mas não necessariamente para proteção da natureza, mas não necessariamente para proteção dos homens e das mulheres e das famílias que foram excluídas dessa terra. Então, ao longo da Idade Moderna, ocorreu o desenvolvimento dos estados nacionais na Europa, justamente devido à construção da noção de propriedade e à aliança do monarca com os capitalistas europeus. E isso legitima e isso dá corpo jurídico para essa exclusão do homem e da mulher e para esse empobrecimento da natureza que o capitalismo vai acabar por incorrer com o desenvolvimento industrial, com a poluição do ar, com o abastecimento dos recursos naturais, com excessiva produção para o consumo. E ao longo dos séculos, tu vai ter esse empobrecimento natural, esse aquecimento global que aí está. Gente, vocês se lembram lá em fevereiro que estava um calor tremendo, tremendo. E é uma temperatura que, a princípio, no Rio Grande do Sul, nós não temos histórico, né? Ela vai aumentando assim muito, muito, muito rapidamente e que não era, a princípio, geograficamente uma característica do nosso estado. E a gente sente muito calor no verão, é simplesmente horrível. E agora, quando começa o outono, essas chuvas intermitentes. Pessoal, esse discurso que eu estou fazendo aqui com vocês, essas explicações que eu estou dando, elas têm base num vídeo do jornalista Bob Fernandes, que eu vou colocar lá no material que acompanha esse vídeo, o link para vocês estudarem mais a respeito. Vou encaminhar também no corpo desse material as atividades que vocês devem desempenhar sobre essa comunicação que eu estou fazendo com vocês. Espero de coração que estejam bem e espero que agora a gente consiga refletir no quanto a economia influencia nos aspectos climáticos e o quanto ela influencia nas nossas vidas. Um grande abraço para vocês, efetuem as atividades, acessem o link do Bob Fernandes e prossigamos a aula mais tarde. Fiquem muito bem.